E acredito que uma das passagens mais polêmicas de Platão seja aquela da República, em que o Sócrates faz uma alegoria sobre o barco, né? Que a democracia, nós deveríamos pensar ela do ponto de vista técnico, né? Que o problema da democracia, e nisso ele acaba criticando esses políticos que são carismáticos demais, mas não oferecem um serviço técnico decente. E aí ele compara a cidade a um barco, que para comandar um barco você gostaria de um especialista, né? De um técnico, e não de um indivíduo que seja meramente carismático. E o problema da democracia seria que ela elege os indivíduos carismáticos e não os mais adequados para comandar isso. Mas isso é um pouco polêmico, porque é uma grande crítica à democracia enquanto regime político. Né? Você poderia comentar um pouco essa passagem e o Sim, que ela suscita, né? sim, obrigado. Essa é uma questão muito polêmica mesmo. É, inclusive, muito utilizada para defender a ideia de que Platão seja contrário à democracia, ou mesmo até que Platão seja uma espécie de precursor de totalitarismos políticos e tal. Um dos filósofos que vai defender essa ideia, por exemplo, é o filósofo contemporâneo Karl Popper, né, na Sociedade Aberta. Ele vai dizer claramente que as formas de totalitarismo da modernidade têm sua raiz na utopia platônica da cidade ideal, enfim, tudo remete a essa visão, a princípio, aparentemente aristocrática de uma civilização. Então, não é raro a gente encontrar, por vezes, a representação de que Platão é uma espécie de aristocrata contrário à democracia, ou um crítico feroz da democracia grega, como se a democracia grega fosse uma democracia perfeita, né? Mas, para a gente entender essa passagem, eu acho que a gente tem que compreender alguns elementos, tanto de ordem histórica, que dizem respeito a como que era a organização política na época de Platão, quanto de ordem textual, como que essa imagem aparece dentro da República. Do ponto de vista histórico, como você mesmo comentou, Platão vive numa época em que a democracia estava recém-restaurada após um período breve de um ano, mais ou menos, 404 a.C., de tirania, que foi uma tirania dos 30 notáveis de Atenas, imposta pelos espartanos, que historicamente era um povo que não tinha experiência democrática. Os espartanos sempre viveram um regime político ligado a uma oligarquia militar e uma oligarquia ligada às honras, né? Militares principalmente. Já os gregos não, os gregos desenvolveram a democracia a partir das reformas legislativas que foram acontecendo desde o início do século V, com Clístenes e com outros reformadores que pouco a pouco, transformaram Atenas de uma sociedade baseada em valores da moral, digamos assim, da areté antiga, dos valores da moral heróica, né, da honra, das famílias, das fratrias, numa sociedade basicamente em que se tem a ágora, ou centro da cidade, como centro decisório em que os cidadãos participavam diretamente. Então, nós temos também, acima de tudo, uma democracia direta. Ou seja, os cidadãos gregos votavam e eram sorteados, não eram bem eleitos, mas eles eram sorteados para determinados cargos diretivos e todas as decisões passavam pela Assembleia, passavam pela votação e pela deliberação pública. Então, esse modelo democrático, que foi o modelo ateniense por excelência, né? Lembremos que a Grécia Antiga, como a gente pensa, não era uma unidade. Cada cidade tinha suas organizações políticas, religiosas, até mesmo suas diferenças linguísticas. No caso de Atenas, se estabeleceu esse regime democrático com alguma solidez. Os braços, digamos, ideológicos, entre aspas, da democracia era, por um lado,
a educação fortemente baseada no teatro e na poesia. Por que o teatro particular? O teatro do século V é importantíssimo para a democracia, porque o teatro era a educação popular. E, embora se encenasse muitas vezes na tragédia episódios da mitologia clássica, a lição que aqueles episódios traz é uma lição que tem consequências éticas e cívicas. Então, o modo como as pessoas lidam com a cidade é um modo como elas se veem representadas no teatro. E, por outro lado, o advento da retórica e da sofística, como disciplinas que também, não por acaso, emergem de forma muito forte no século V, porque o poder do discurso no regime democrático é imenso. Gorgias mesmo diz que o discurso é o grande soberano. Por quê? Todas as decisões eram baseadas em quê? Nas deliberações que se tinham mediante a persuasão pública. Então, falar em público e ser persuasivo numa assembleia para convencer os seus concidadãos a tomarem uma decisão era crucial para as tomadas políticas de Atenas no regime democrático. Então, a retórica e a sofística como um movimento amplo, variado, etc., que tinha também como finalidade o ensino da retórica. E o teatro, então, são essas duas bases, digamos assim, que sustentam a democracia no período imediatamente anterior a Platão, mas também no período contemporâneo a Platão. Qual é o problema desse sistema? O problema desse sistema, para Platão, é que ele faculta que nem sempre o discurso mais correto, ou mais adequado, ou mais verdadeiro, seja o discurso mais persuasivo. Então, você tem um problema entre o que é a verdade e o que é a persuasão. Então, veja bem, a gente vê hoje como que as democracias modernas sofrem pelo fenômeno das fake news, como as fake news decidem determinados pleitos majoritários, não somente no Brasil, mas em outros países do mundo também. Porque o discurso que é persuasivo, que hoje em dia recebemos, por exemplo, via WhatsApp, não é um discurso verdadeiro, mas é um discurso eficaz. E esse discurso eficaz, ele persuade pessoas a adotar o injusto no lugar do justo. E eu falo isso usando os termos, por exemplo, que o Aristófanes, que é o comediógrafo grego, vai usar, por exemplo, naquela comédia As Nuvens, que é uma comédia em que ele vai representar quem? Ele vai representar Sócrates. Então, o que Aristófanes representa nessa comédia, só para lembrar, é o seguinte: você tem um homem simples do campo, cujo filho se endivida em corridas de cavalos, é o Fidípides, o homem é o Pisístrato. Ele quer matricular o filho na escola de retórica para aprender os recursos persuasivos que os retóricos ensinavam para convencer os credores que eles não devem cobrar as dívidas. Ou seja, e ele usa essa expressão, fazer o discurso injusto vencer o discurso justo. Então, basicamente, as decisões que têm como base a persuasão vistas por Platão não eram sempre as melhores decisões. Do mesmo modo como hoje nós elegemos maus políticos porque grande parte da população se vê convencida em discursos falsos, também Platão identificava isso como um problema desse tipo de democracia. Essa era a questão. Em segundo lugar, Platão, também tentando descrever esse ambiente histórico, né? Platão está no momento histórico em que foram os democratas e não os tiranos que condenaram Sócrates. Então, a condenação de Sócrates, que aconteceu em 399 e que marcou centralmente a vida de Platão, é produto
da democracia, ou seja, a democracia produz a injustiça, ou seja, aquele que Platão vai representar como o mais sábio, o mais justo de Atenas, lá no Fédon, né, foi injustamente condenado por um tribunal democrático. Então, Platão tem tem reservas em relação à democracia. Isso não significa que Platão seja contra a democracia. Isso significa que Platão não está satisfeito com a democracia que ele vive. Ele faz uma crítica a esse modelo, evidentemente. Essa crítica aparece indiretamente na crítica que ele faz aos sofistas, na crítica que ele faz aos poetas, na crítica que ele faz à pretensão de educação do povo através dos mitos. Isso aparece como uma crítica social política, digamos assim. Mas aparece principalmente na República, que é essa obra-prima de todo o corpus platônico, né? Ou seja, a República vai ser uma espécie de exercício intelectual de concepção de uma alternativa ainda que utópica. A República não é uma alternativa prática para Atenas, mas é uma espécie de utopia. E aí a gente vai chegar à passagem que você evoca, dentro da República. Então, grosso modo, o que é a República? A República é essa obra imensa, né, dividida em 10 livros, que começa com a reflexão sobre a justiça, o que é a justiça. E para responder o que é a justiça, Platão propõe, através de seus personagens, né, da República, Glauco, Adimanto e Sócrates, fazer uma espécie de exercício mental, que é pensar numa cidade justa. Então, a cidade justa que Platão pensa é um exercício de abstração. É uma cidade pensada. Como seria uma cidade justa? Então, uma cidade justa é análoga a uma alma justa. Então, a construção da cidade ideal na República é uma espécie de espelhamento entre a alma justa. Uma alma justa é uma cidade justa. Então, você tem, paralelamente, uma espécie de psicologia e uma política espelhadas dentro da mesma obra. É genial, é absolutamente genial isso. Isso não tem paralelo na história da filosofia política. Mas chegaremos ao episódio da embarcação. Então, ao fazer esse paralelo, e ele vai, entre vários princípios, ele vai desenvolver 3 princípios que são, ele próprio Platão diz, são 3 ondas. E são ondas com o poder de uma tsunami, porque são ondas que vão abalar todas as concepções do que era pensável enquanto estrutura política daquela época. Quais são essas 3 ondas, essas 3 vagas, essas 3 tsunamis que Platão propõe? 1. A igualdade entre homens e mulheres. Então, nessa cidade justa, você tem o princípio da igualdade. Tanto homens quanto mulheres podem ocupar todas as posições da cidade de acordo com as suas qualidades. Então, posições de comando, de prestígio, de poder estão igualmente abertas a homens e mulheres. Esse é um ponto lá no livro 3, 4 da República. Primeira onda. Segunda onda, a abolição das fronteiras familiares tradicionais. Então, Platão vai dizer, bom, aqui na cidade ideal, como não haverá a propriedade de pais e filhos e famílias. Todas as crianças serão educadas e criadas como filhos de todas as pessoas, e mesmo não haverá a forma de casamento como se pensa entre alianças entre famílias, como os gregos pensavam. Ou seja, a abolição de fronteiras familiares é a segunda onda. E a terceira onda é a seguinte: essa cidade não vai ser governada pela pessoa mais popular ou mais carismática, como você falou, ou a pessoa mais influente, mais poderosa ou mais persuasiva, mas sim pelo mais sábio e por aquele que não quer governar. Então, a condição para você ser governante da cidade, uma delas é você não querer aquela posição. E aqueles que não querem essa posição são os filósofos, porque os filósofos eles querem o conhecimento, eles não querem o governo. Então, Platão propõe como terceiro princípio que essa cidade seja governada pelos reis filósofos.
Então, basicamente, Platão propõe o quê? Uma espécie de aristocracia do conhecimento. A cidade vai ser governada por aqueles que sabem mais, e não por aqueles que obtêm mais popularidade social. Mas veja, meu caro, que essa proposição, isso tudo que eu falei precede essa imagem da nau, que a gente vai comentar. São 3 proposições com potencial de causar um escândalo tremendo. Ainda são proposições escandalosas em nossa época. Se a gente para pensar que nenhuma das 3, de forma plena, aconteceram na história da humanidade. Ou seja, nem a igualdade entre homens e mulheres é plena, embora todos os avanços que tenham acontecido. A instituição familiar, com as fronteiras entre elas, ainda é uma instituição forte e influente politicamente. E, finalmente, os que nos governam estão longe de ser aqueles que melhor têm o conhecimento do governo, ou da política, ou da justiça, como Platão colocaria. Mas são muito pelo contrário aqueles que vencem na arte da retórica ou na arte da persuasão, ainda que por não interessa qual artifício. Então, veja, o potencial de escândalo dessas propostas e até mesmo de ridicularização, como ainda hoje era imenso na época de Platão. Então, o que Platão representa? Platão diz, olha, a sociedade é como se fosse uma embarcação, essa embarcação tem um leme, e aquele que comandará esse leme definirá os destinos de todos os tripulantes. E quem é mais apropriado para comandar o leme dessa embarcação que é a sociedade, que é a polis, né? Que é a cidade, né? Pensando melhor em termos da filosofia antiga. Para Platão, não é aquele que tem a popularidade entre a tripulação, porque esse não necessariamente tem a arte náutica, mas é aquele que possui o conhecimento da arte náutica. Então, do mesmo modo como o melhor governo de uma embarcação é aquele que sabe mais, o melhor governo de uma cidade é aquele que conhece mais. Então, uma espécie de imagem, uma ilustração, uma das primeiras na República, essa é a primeira das 3 grandes imagens que são apresentadas por Platão, que é a imagem da embarcação, do sol e da linha dividida, e logo na sequência a alegoria da caverna, as 4 imagens, melhor dizendo. São imagens que vão ilustrar, digamos assim, esses princípios políticos que Platão está colocando ali. Mas veja, essa ideia de que a polis é uma embarcação não é também uma invenção de Platão. Isso já aparece na poesia arcaica, por exemplo, em Arquíloco, a ideia da sociedade como um barco. A diferença é que Platão usa essa metáfora náutica para dizer que em uma sociedade justa, ou seja, nessa cidade justa, é absolutamente fundamental que os seus governantes tenham conhecimento da justiça. Então, é preciso então levar em conta esse aspecto, ou seja, Platão está fazendo ali uma representação da cidade justa, que é uma espécie de utopia. Não é uma proposta que Platão está fazendo para Atenas da sua época, mas é uma provocação que Platão está fazendo para pensar Atenas da sua época. Ou seja, é uma provocação que a gente pode fazer para pensar a nossa democracia hoje. Por mais que a democracia de hoje seja bem diferente da democracia grega, porque é uma democracia representativa e não direta, mas a gente pode usar o mesmo argumento platônico para pensar em formas de aprimoramento da nossa democracia. Se eu defendo que eu quero um governante que tenha conhecimento, não necessariamente me coloca na posição de quem é contra a democracia, me coloca na posição de quem é contra um governante sem conhecimento. Se você ainda me permite acrescentar, a gente vai... Tanto é assim que a obra propriamente política de Platão não se circunscreve à República. Nós estamos aqui falando da República. Mas Platão escreve ainda o político e as leis. Se a gente confronta essas 3 obras, a gente vê que as proposições nucleares que estão na República não são exatamente as mesmas que aparecem no político e nas leis.
Eu poderia dizer, grosso modo, que enquanto Platão, na República, faz essa espécie de exercício intelectual de concepção de uma sociedade ideal, então, por exemplo, na República você não tem necessidade de leis. As leis são desnecessárias na República. Já no político e nas leis, você tem uma perspectiva muito mais pragmática e muito mais realista, entre aspas, digamos assim, de Platão perante a sua sociedade. Então, elementos que Platão havia banido, por exemplo, da República, da cidade, da Calípolis, na cidade ideal, Platão restabelece, por exemplo, no político, a necessidade de leis escritas, a própria forma de governança colegiada, que é muito parecida com uma espécie de democracia, aparece, por exemplo, nas leis. Então é preciso também entender Platão tendo em vista a obra como um todo, né? E não somente essa passagem específica, né? Como muitas vezes ele é tomado. Como você falou, há vários Platões, né? Mesmo, não apenas o Platão da leitura de cada um, mas o Platão de cada obra, né? É difícil ter uma concepção de Platão enquanto um pensamento unitário, né? Agora, já encaminhando aí para o final, queria saber se existe alguma obra preferida sua do Platão, algum conceito assim que te cativa mais, alguma discussão que gera mais inquietações em você por parte do Platão? Uma pergunta um pouco mais pessoal mesmo. Bom, eu sou apaixonado pela República e pelo Fedro. A minha tese de doutorado se debruçou sobre o Fedro, de Platão. Se eu fosse indicar uma obra assim, mais importante, como uma obra em que as questões do pensamento platônico estão ali desenvolvidas de forma muito originais, né? Eu citaria sem dúvida a República, as grandes questões, não só porque a obra, a segunda obra mais extensa, as leis, é uma obra ainda maior, mas porque é uma obra canônica, né, que a gente chama, é o Platão de maturidade, ou seja, todas as principais proposições do pensamento platônico estão ali. Agora, o conceito na filosofia de Platão que me instiga mais e que me motiva mais é um conceito que não aparece somente na República, mas vai sendo desenvolvido na obra de Platão, mas é um conceito central e é um conceito muito importante, inclusive, para os nossos dias, que é o conceito de dialética. A dialética platônica não é propriamente um conceito fechado, né? É muito mais o desenvolvimento de princípios de um método de investigação filosófica. Ele começa a aparecer nas obras de juventude, por exemplo, no Mênon, no Fédon, e a palavra dialética aparece na República e depois é expandida e desenvolvida no Fedro. Mas o que é, grosso modo, a dialética? Embora não haja uma única dialética, né? E sim uma metamorfose desse conceito. A dialética ela passa por alguns princípios que eu acho que são muito interessantes e que são ainda muito da ordem do dia. O primeiro deles é o diálogo. A palavra dialética vem do verbo grego dialegestai, que significa dialogar. Então, ela pressupõe que o conhecimento é construído mediante uma espécie de interlocução dialógica. Ou seja, é sempre a relação entre quem ouve e fala e ouve, ou seja, nesse intercâmbio, nessa troca, que a gente produz o conhecimento. O diálogo é o primeiro elemento da dialética, que é um dos elementos já presentes no socratismo, propriamente dito, né? Uma das coisas que Platão herda da sua experiência com Sócrates. O segundo elemento da dialética é a refutação, que a gente chama em grego de elenkos, que não é a refutação do outro, mas é a refutação de si mesmo, a refutação das suas próprias ideias. Então, quando Platão diz que a roda filosófica, digamos assim, implica você trazer para a mesa as suas opiniões prévias, né? Ou seja, o que você pensa sobre, significa você se colocar na posição de ser refutado.
Ou seja, estar disposto a mudar o seu ponto de vista inicial quando esse ponto de vista não sobrevive ao diálogo. Ou seja, quando ele se mostra falso, quando ele se mostra incoerente com as consequências que dele decorrem mediante o processo de perguntar e responder. Então, nós vemos, por exemplo, isso muito presente nos chamados diálogos socráticos, né? Sócrates vai perguntando, por exemplo, na própria República, o que é justiça? Primeira pergunta da República. Uma das primeiras definições, uma das primeiras opiniões sobre justiça é aquela: justo é devolver a quem se deve. Parece muito boa essa opinião sobre justiça. Mas aí Sócrates, logo na sequência, diz: então tá, então se você pega uma arma emprestada e a pessoa que possui essa arma enlouquece, é justo, então, você devolver essa arma para essa pessoa que ficou doida, que enlouqueceu, que quer sair atirando nas pessoas? Não, não é justo. Então, essa definição de justiça é refutada. Então, esse movimento de refutação faz parte de um processo de catarse, digamos assim, de purificação das nossas opiniões, que é um dos passos também fundamentais para a dialética, ou seja, eu preciso estar aberto a abrir mão das minhas crenças mais profundas e das minhas certezas mais estabelecidas, se eu quero participar da filosofia. Então, refutação, colocar na roda as opiniões. Terceiro elemento da dialética é a amizade, é o amor, né? Ou seja, a dialética passa pelo desejo, pela busca, pela vontade de conhecer. É uma relação erótica para Platão. Ou seja, conhecer desperta um desejo. E esse desejo nos propele em um movimento. Então, a dialética é compartilhar esse desejo entre pessoas amigas. Então, a filosofia em Platão é uma coisa maravilhosa, é um banquete, banquete de Platão basicamente é isso, ou seja, é um compartilhamento do amor entre pessoas que estão buscando o conhecimento recíproco. E, finalmente, a dialética também é esse compromisso e esse rigor com o logos e as consequências que decorrem dele, ou seja, o discurso e a coerência com esse discurso. Então, é estar disposto a manter minimamente uma coerência naquilo que se propõe, naquilo que se fala. Então, eu acho que esse conceito de dialética, aqui delineado de forma muito ampla, é muito útil nas interações contemporâneas, em todos os campos, né? Você pode pensar como que o conhecimento e a construção de um certo conhecimento compartilhado dependem desse esforço coletivo e conjunto de dialogar, de estar disposto a abrir mão do seu pensamento, de estar em contato com uma alteridade, porque o diálogo não é necessariamente entre iguais, mas também entre diferentes. Então, eu acho que Platão nos ensina muito quando nos ensina essa atitude filosófica, que é a atitude dialética. Esse é o meu conceito favorito, eu acho que é o que tem mais repercussão para os nossos dias atuais. Concordo que é algo que falta bastante, essa ideia de ter a mente aberta para mudança de pensamento ao longo das situações de diálogo, né? Então é isso, Fábio. Eu agradeço muito pela sua participação. Acho que foi como você falou uma vez, Platão na nutshell, né? Uma casca de nós. Então, muito bacana a introdução ao pensamento platônico. Se você divulgar alguma coisa, dar um recado, falar qualquer coisa sobre o seu trabalho, algum grupo de pesquisa que você participe. Bom, meu caro, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu não quero assim, provavelmente fazer nenhuma propaganda específica, apenas dizer que desde 2015, eu coordeno um grupo de leitura e de estudos de Platão, que é sediado na UFJF, e que atualmente funciona virtualmente. Então, as pessoas eventualmente interessadas em ler com a gente Platão
está convidada a participar do nosso grupo. Em geral, a gente lê um diálogo por semestre. Atualmente, a gente está lendo Timeu, de Platão, grupo de Platão. Agora, para as pessoas interessadas, é como se falou, Platão é um filósofo colossal, assim, é muito difícil você cobrir em alguns minutos as principais questões filosóficas e em torno de Platão. Mas eu diria duas coisas básicas. Uma é um convite mesmo para ler Platão e para dizer o seguinte, apesar de não ser um filósofo propriamente fácil, porque é um filósofo da antiguidade, é um filósofo que escreve diálogos, muitas vezes as questões ali dependem de alguns conhecimentos culturais que nem sempre estão disponíveis. Mas eu diria o seguinte, não há uma única porta de entrada em Platão. Quem dizia isso era o meu saudoso orientador de doutorado, o professor Marcelo Marques. Ou seja, há diferentes portas. Todas as portas de entrada em Platão são igualmente legítimas. Então, qualquer diálogo de Platão pode ser o primeiro diálogo que te introduz a essa obra que é verdadeiramente colossal e apaixonante de Platão. Em segundo lugar, uma sugestão bibliográfica introdutória e básica e acessível é o Compêndio a Platão, em português, que foi publicado recentemente, está disponível inteiramente online no site da Universidade de Coimbra, que foi um compêndio com estudos de vários estudiosos de Platão sobre vários temas da obra de Platão, desde a vida e obra de Platão até as questões teóricas mais profundas. Um compêndio organizado por dois estudiosos brasileiros, que é o Rodolfo Lopes e o Gabriele Cornelli, que saiu em livro em 2018 pela Universidade de Coimbra e pela Paulus no Brasil, mas que está disponível online e depois você pode colocar para os seus assinantes do canal aí nos comentários o link. Mas é isso, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, espero que eu tenha sido claro o suficiente e didático dentro da medida do possível. Acredito que foi sim, então vou disponibilizar aqui o link do Companion a Platão. E é isso. Então agradeço novamente, Fábio. Obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor.